Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 do AgroGalaxy Participações S.A. em recuperação judicial. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia, Sr. Heron Martins, presidente do AgroGalaxy, e Sr. Luiz Conrado Sundfeld, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao Sr. Heron Martins. Olá, muito bom dia. Obrigado a vocês que acompanham a nossa call de resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Antes de começar a falar um pouquinho do contexto AgroGalaxy, contexto de mercado, eu vou fazer aqui dois disclaimers que acho que são bastante importantes até para entender o momento. Primeiro, nós estamos apresentando hoje o segundo trimestre, ele tradicionalmente acontece lá no mês de agosto, e o motivo da prorrogação, na verdade foram duas prorrogações, se deve ao fato de que esse é a primeira apresentação de resultados que a gente faz de trimestre após aprovação e homologação do nosso plano de recuperação judicial. Como vocês podem imaginar, tem um trabalho contábil muito grande uma vez que você aprova e homologa um plano. Toda a transformação do que foi decidido na Assembleia, refletir isso nos nossos livros contábeis e poder apresentar isso com acuracidade, exige um certo tempo. A comparação que eu fiz em conversas na última sexta-feira, inclusive com a imprensa, é de que é quase como se fosse um fechamento anual, e o fechamento anual você termina em dezembro e vai publicar o resultado lá em abril. Então, teve um trabalho aqui hercúleo do time de contabilidade junto com os auditores para que a gente hoje possa estar apresentando. Em todo caso, peço desculpas ao mercado pelo atraso em função do contexto que eu acabo de falar. Outro tema importante, também já foi falado em apresentações de segundo trimestre nos anos anteriores. O segundo trimestre, sempre colocar isso na cabeça quando olhar os números, é um trimestre que normalmente ele é bem reduzido do ponto de vista faturamento. O segundo trimestre é aquele que você tem a conclusão da colheita da soja e o cultivo, né, o monitoramento da safrinha que está em curso. Então, o nível de faturamento de defensivos, fertilizantes e sementes de especialidade é muito inferior, é o menor quarto de todos os quartos que você tem dentro do ano. Essa sazonalidade também deve ser levada em consideração quando analisarem os números. E aí vou pedir ao meu time que está nos apoiando aqui para passar o primeiro slide. Vou compartilhar com vocês alguns destaques da AgroGalaxy. Acho que primeiro, vocês, se por um lado eu comento que esse é um trimestre de faturamento baixo, por outro lado ele é um trimestre de composição de carteira, se preocupando com o que vai acontecer no terceiro e no quarto trimestre. E a gente terminou o mês de junho, que é o que termina o segundo trimestre de 25, com pedidos em carteira de pedidos no valor de 325 milhões,
é um número bastante relevante, considerando a nossa meta de, como mínimo, entregar o que está previsto de faturamento dentro do plano de recuperação judicial, em torno de 1 bi. Boa parte desses pedidos eles foram faturados no início do terceiro trimestre. Claro, não vou dar spoiler aqui, até porque em breve a gente vai estar falando do terceiro trimestre, mas acho que é um número bastante importante e traz segurança aqui no trabalho que está sendo feito para entregar o primeiro ano de aprovação do plano. Segunda informação muito importante, nós fizemos aí praticamente metade dos nossos negócios através das operações de barter. Então, o que eu comento é que independente dos desafios que nós passamos como empresa, os aprendizados positivos eles se mantêm. Então, nossa prioridade continua sendo lastrear as nossas operações através do barter. Primeiro, porque traz segurança de crédito, temos que ser transparente com respeito a isso. É muito mais fácil receber as contas quando você está recebendo em grãos. E, por outro lado, facilita muito também a negociação com o próprio produtor rural. Sair da discussão de reais por tonelada, reais por litro e discutir relação de troca permite o produtor, independente das variações de preço que possa existir nos defensivos, especialidades e fertilizantes, comparar com o que foi a relação de troca, número de sacas por hectare que você tinha em anos anteriores. Então, segundo, perdão, entrou uma ligação. Então, manter essa pegada de praticamente metade dos negócios é um ótimo indicador, mostrando que a gente aqui pavimenta a nossa estrutura para o que pode acontecer no futuro, pensando aqui no que a gente colocou dentro do plano. Terceiro eixo, e é um eixo também que precisa ser entendido nas entrelinhas, né? Vamos falar de receita líquida. É uma receita líquida, sim, inferior ao que foi o segundo trimestre de 2024, mas, por um lado, a gente tem que olhar em casas separadas. Primeiro, dentro de insumos, a gente está falando de uma redução de 43% com respeito ao mesmo período do ano anterior. Estamos falando aí de um faturamento de insumos na casa de 114 milhões de reais, e o Conrado vai trazer mais detalhes quando ele falar dos números na apresentação financeira. É natural dentro de uma empresa que reduziu de tamanho, né? A gente está falando de uma empresa que praticamente mais de 50% de redução de tamanho que a gente fez de um ano para o outro. Então, é natural que isso impacte o faturamento. E também é um trimestre que a gente ainda tem os efeitos de não ter participado da safrinha, né? Ele tem pouco faturamento, e o faturamento que ocorre é muito mais voltado para a safrinha e para os repiques de safrinha. Então, não tendo participado, tendo sido um trimestre que praticamente o primeiro mês dele foi o mês da aprovação do plano, a gente aqui ainda tem alguns ventos contra que fazem com que o faturamento esteja nessa casa, mas, outra vez, bastante coerente com a redução de tamanho que aconteceu. Já em grãos, essa redução relevante e expressiva de 84%, ela vem muito relacionada ao fato de que, ao trabalharmos com barter como uma das nossas ferramentas para receber contas, sempre pensando, né? Aqui nesse momento eu estaria recebendo as contas da safra 24/25, que foram negociadas em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado, do ano de 2024. O fato da gente ter entrado em recuperação judicial, a gente cancelou praticamente boa parte, por não dizer a totalidade, dos pedidos que a gente tinha. Ao cancelar os pedidos, se cancelam também os contratos de barter. Cancelando os contratos de barter, o movimento de grãos é muito menor. Então, esse impacto de 84% de grãos se deve principalmente ao fato do cancelamento dos pedidos lá na época da recuperação judicial. Poderíamos ter feito nesse momento originação de grão, que é a compra e venda de grão, especialmente no sul, onde nós possuímos silos. Mas, estando nesse momento do segundo trimestre, ainda no processo de aprovação de recuperação judicial, a gente preferiu não alocar uma parte do caixa para fazer essa originação. Preferimos guardar esse caixa, aguardando a aprovação do plano. Então, isso de alguma forma também impactou o que foi a originação de grãos e esse movimento que está aí no faturamento e na receita líquida. Adianto já, e vamos ter o número concreto quando a gente apresentar o terceiro trimestre, a realidade do terceiro trimestre é muito mais positiva quando a gente for olhar como foi o nosso movimento de grãos de milho, tá? Estamos falando aí de realmente mostrar uma recuperação da confiança do produtor rural com respeito a gente, não só com respeito a receber em barter, mas também receber a movimentação do milho nas nossas operações de silo lá do sul. Mas isso a gente vai estar falando daqui a 2, 3 semanas, quando a gente for falar do terceiro trimestre. Continuamos sendo uma empresa que privilegia
as especialidades dentro do mix de venda, atingindo aí 18%, ou seja, 2 dígitos altos. Já era uma tônica nossa, outra vez repetindo que deu certo. A gente entende que a especialidade é uma forma diferente de trabalhar com o produtor rural, levar um ponto de vista consultivo de como você investir em especialidades pode aumentar a sua rentabilidade, pode aumentar a sua sustentabilidade, especialidades que trazem, sim, melhor margem para revenda, para a AgroGalaxy, mas que também traz uma melhor rentabilidade para o produtor rural. E o último eixo, nada diferente do que já vinha sendo feito mesmo antes de setembro do ano passado, a gente continua atuando fortemente em cima das despesas. Estamos falando aqui de uma redução de 53%, ou seja, 68 milhões de reais com respeito ao mesmo trimestre do ano anterior, fruto do trabalho que foi feito na época da reestruturação, da recuperação judicial, onde a gente reduziu o tamanho, mas fruto também de uma decisão nossa de levar cada vez mais o poder de decisão para a ponta, simplificando as estruturas para que as decisões possam ser tomadas na ponta. Somos uma empresa mais simples, mais ágil e, por consequência, com menores custos. Isso se reflete aqui. E qual é a vantagem? Quando você olha 3 pilares, como é a questão de barter, como é a questão de um mix saudável de venda e uma estrutura de despesa enxuta, significa que, com o movimento natural de retomada do faturamento, temos os fornecedores corretos, temos o produtor recuperando a confiança, isso vai trazer um pilar muito forte de sustentação para o incremento de faturamento que a gente espera ter nos próximos trimestres. No slide seguinte, eu vou dar um pouco de contexto para vocês de mercado. Se puder passar disso. Acho que aqui, bom, esse é o material da AgriInvest, até agradeço, eles fazem um trabalho bastante relevante de trazer essa visão aí de mercado para todo mundo que está envolvido no contexto, em especial no ano que o tal da mão para a boca está cada vez mais intenso. Esse também é um gráfico que ele traz venda direta e venda de distribuição, tá? Então ele é misturado, mas ele serve muito para balizar o que está acontecendo nesse momento no mercado brasileiro. E vocês podem perceber que, acho que por um lado, semente de soja, estou falando da coluna da esquerda, semente de soja e fertilizantes praticamente avançou como em anos anteriores. Vale aqui uma remarca com respeito aos 5% aí que falta de fertilizante, essa é uma informação de início de outubro. Ter ainda 5%, 7% de fertilizante a ser negociado à beira do plantio mostra que os desafios de crédito esse ano são maiores que em anos anteriores. Tem produtor com dificuldade de poder financiar seu próprio fertilizante, seja porque as revendas, como nós, tiramos o pé na concessão de crédito em algo que exige tanto capital de giro, seja porque a própria indústria de fertilizantes também está cada vez mais restritiva com respeito a crédito. Então, esse é um ponto de atenção, tá? Pode gerar aí talvez alguma safra de um produtor ou outro com dificuldade financeira um pouco mais pobre na fertilização do solo, isso gera preocupações, vamos dizer assim, para a colheita lá no futuro, mas outra vez, estamos falando de 5% dentro do universo total de produtores que existem. A grande informação dentro do soja é que o mercado de defensivos ele praticamente é o mais atrasado dos últimos 5 anos, com 80%, 79%. Isso tem 2 leituras. A primeira leitura que a gente percebe enquanto revenda é que o produtor, ele esse ano, com certeza, pelo nível de rentabilidade que ele está tendo, e eu vou mostrar mais na frente esse slide, ele está sendo bastante econômico na contratação do pacote de defensivos. A gente calcula internamente aqui que o produtor, quando fechou o pacote de barter, ele fechou o pacote com o seu fornecedor, ele contratou algo em torno de uma aplicação e meia. Tá? O restante das aplicações, que chega a 3 ou pode chegar a 4, vai depender muito do contexto de chuva, do contexto de pragas, mas também vai fazer com que o produtor compre isso na base do repique. Então, esse é um ano na safra verão, na safra de soja, onde o repique vai ter uma relevância muito importante. E aí tem 2 desafios. O desafio 1 é ter estoque na loja certa para que quando o produtor venha comprar o seu repique, você possa entregar para ele, né? Aqui, quando você trabalha com repique, você tem o desafio logístico multiplicado por 2 ou 3, mas, por outro lado, também entendemos ser uma oportunidade de rentabilidade, já que a compra de repique, tradicionalmente, deveria aportar uma melhor margem do que a compra negociada previamente através do pacote.
E do lado do milho, safra praticamente ainda com muito espaço para rodar, né? Então, a gente percebe o Mato Grosso mais avançado. Então, hoje, quando a gente olha os negócios aqui, a gente tem jogo sendo jogado na soja para o defensivo e no Mato Grosso, ao contrário, praticamente. Pode voltar, por favor. Obrigado. E isso. E no milho, na safrinha, Mato Grosso praticamente hoje está negociando o seu milho em torno de 50%, 55% já da safra rodando. Esses são os dois campos que a gente tem jogado e esses dois campos que a gente está participando para acabar de completar o nosso carteiramento e faturamento dos números do ano. E o slide seguinte, que acabou pipocando antes da hora, mas só para dar uma noção de que o produtor rural esse ano ligeiramente negociou mais a sua soja do que nos anos anteriores. E aí talvez esteja uma das explicações, eu não vou bater essa carteira do Conrado, porque talvez é a grande informação da nossa conversa de hoje, o fato do produtor não estar sentado em cima da soja, eu usei essa expressão nos 2 últimos anos, enquanto eu era CFO fazendo a apresentação dos números, ajudou um pouco na inadimplência. Então, o produtor vendeu sua soja para pagar as contas. Não é o preço amado e desejado da soja, como o produtor gostaria, e quando eu mostrar o próximo slide vocês vão entender por quê, mas ainda assim isso ajudou de alguma forma nos níveis de inadimplência, que são muito melhores do que o dos anos anteriores. E o meu último slide, antes de passar para o Conrado para ele falar dos números, é também aqui já em cima da fonte do CPEA, tá? Mostrando um pouco como é que está a questão de rentabilidade versus preço do grão. E aí sim, né, a gente vem... Estou falando aqui de 23, 24, 24, 25, a gente ainda não tem os indicadores para a safra 25, 26, mas não devem estar muito distantes disso. O produtor, apesar do preço ser muito melhor do que era, por exemplo, em 18, 19, 17, 18, a margem do produtor derreteu, principalmente na soja, né? Estamos falando de margens de 11% a 12%. Isso faz com que o produtor tenha essa característica aí de deixar para comprar no último minuto, porque ele sim tem suas margens mais apertadas. Lembro, esse é um gráfico que contempla produtor que tem área própria, mas que também contempla produtor com área arrendada. E vocês podem imaginar que com o boom do arrendamento que aconteceu em 2021, 21, 22, tem muito produtor que está quase no 0 a 0 aqui, quando a gente trabalha com esse nível de margem aqui. Aguardar as perspectivas mais para o futuro, seja por uma esticada no preço, que ajudaria nessa margem, seja por uma estabilização na parte de preços de defensivos e insumos, o que a gente não acredita nesse momento, mas sim, é um desafio grande para o produtor na rentabilidade de soja. E o milho, ali num dígito nos 2 últimos anos, eu diria assim que uma leitura que não está aqui, que compensou um pouco esse número que eu estou apresentando e que de alguma forma também, né, Conrado, vai ter contribuído para a gente na inadimplência, é que a produtividade dessa última safra foi muito boa. E aí, uma convicção puramente minha, então acho que por mais que o preço seja um desafio, por mais que a margem seja um desafio, anos que você tem uma produtividade boa são anos de mais tranquilidade, são anos que renovam essa esperança do produtor para plantar novamente e colher boas safras. Então, por isso a gente vê uma safra performando bem, a janela de chuva dentro do esperado, e a janela de chuva estando dentro do esperado facilita também para que a safrinha possa ser negociada e plantada no ano que vem. Outro fator, também aí um pouco de experiência própria do que eu vivi, não sou o que mais tempo tem de agronegócio, é um ano que se anuncia laninha, e aí nas áreas de atuação da AgroGalaxy, normalmente anos de laninha são bons anos do ponto de vista produtividade e, por consequência, indicadores de inadimplência e tudo isso. Acho que agora eu passo para o Conrado falar um pouquinho de número, e eu volto depois no final, falar um pouquinho da nossa estratégia no final e o trabalho que a gente fez aí com as marcas. Conrado, agora é contigo. Vai lá. Obrigado, Heron. Bom dia a todos. Eu vou dividir com vocês aqui o resultado aqui do trimestre. Tá? Pode botar um slide, por favor. Esse quadrante é um quadrante que a gente já vinha apresentando nas últimas apresentações, então o formato é similar, tá? Não tem diferença. O importante aqui no quadrante superior esquerdo, a receita líquida, o Heron já pontuou bastante o mais importante observar aqui é a queda do nosso faturamento comparativo à redução do tamanho da companhia, do footprint de lojas que a companhia vinha trabalhando. Então, se você olhar na redução de insumos, é uma redução
inferior à redução que a companhia teve de footprint de lojas. Então, de certa forma, você pode observar uma melhora significativa. Me desculpe, acho que teve algum eco aqui. Uma melhora significativa do faturamento proporcional ao número de lojas que a gente vem operando, tá? Já na parte de grãos, também pontuado pelo Heron, a redução do volume de originação e de comercialização de grãos tem a ver com o cancelamento da nossa operação de entrega especial de fertilizantes, da operação de barter, e, consequentemente, você vai olhar no quadro direito depois, na margem bruta, o impacto disso na absorção de custo fixo. Mas, do ponto de vista prático, um faturamento de trimestre de 251 milhões. Na parte de insumos, eu vou ser repetitivo aqui, é um faturamento mais proporcional ao footprint mais positivo que o trimestre passado, muito afetado pela operação de grãos, tá? Olhando para o lado direito aqui, na estrutura de margem, tá? Primeiro, a comentar, na linha pontilhada verde ali, você vê a redução da margem bruta dos insumos, tá? Essa redução se deve, em especial, a vamos chamar de uma desova, mas uma comercialização de insumos antigos, né? Se você olhar especificamente o que a companhia comercializou de compras novas, a margem é bastante saudável, tanto na cadeia de defensivos como na cadeia de fertilizantes. Mas, entretanto, a companhia entrou em recuperação judicial com um nível de estoque de insumos antigos bastante grande, e é natural que a gente tenha feito um exercício também de desova, de venda desses produtos e monetização, quer dizer, geração de caixa, que é muito importante para o momento da companhia. Então, se você qualificar esse resultado, a gente teve uma margem muito boa nos estoques novos e uma monetização de estoques antigos. No consolidado, a margem bruta se dá como negativa. Quando você olha lá a margem bruta de grãos, ela contribui negativamente para esse resultado, como eu pontuei, porque o volume de grãos transacionados dentro do nosso sistema foi inferior à absorção do custo fixo da estrutura. O que quer dizer isso? A gente comprou e vendeu compramos e vendemos grãos com uma margem bruta unitária positiva. Quer dizer, a gente comprou mais barato do que vendemos, mas a escala não foi suficiente para absorver o custo fixo da operação. Então, dito isso, a gente reconhece todo esse custo fixo da estrutura de grãos, armazenagem, os custos variáveis, aluguéis, dentro da estrutura de margem bruta de grãos. Essa absorção de custo fixo não foi positiva, consequentemente, a margem total, ou lucro bruto, a margem bruta total, foi de 3,1 milhões de reais negativos no trimestre, tá? Indo para o canto inferior esquerdo, né, quando a gente fala do nível de despesas, a redução de despesas é um processo que não é um processo novo, é um processo que a companhia já vem executando há bastante tempo. É natural que, após o plano de recuperação judicial, a gente intensificou muito isso, a redução do footprint de lojas, a racionalização de estruturas, que o Heron pontuou e vai pontuar um pouco mais ainda. Nesse sentido, a gente segue capturando uma redução da estrutura, né, 52% abaixo do segundo tri do ano passado. Comparando com o que nós apresentamos no trimestre anterior, tá? E expurgando aqui as despesas vamos chamar de DVV, né? Despesas variáveis de venda, remuneração comercial do time, a gente segue num processo de redução continuada comparativamente ao T1. Quer dizer, as demais despesas fixas, a companhia segue, inclusive, com uma performance melhor do que o trimestre anterior. Por fim, a resultante do EBITDA, né? Você olhar uma margem bruta que tendeu a zero, embora a gente tenha praticado uma redução de despesas bastante relevante, a gente fecha o trimestre com um EBITDA ajustado do T2 ainda negativo, comparado, inclusive, com o T2 do trimestre passado. De novo, é natural, como dito pelo Heron, que o trimestre, o T2 é sempre o trimestre de menor rentabilidade, né, de uma rentabilidade bastante deprimida, e a gente tem a expectativa que no T2, no T3 e o T4 de 25, a gente recupere, dentro das projeções do plano, esses resultados, tá certo? A gente pode seguir para o próximo slide? Obrigado. Esse slide aqui, eu acho que a principal informação é a continuidade da estratégia da companhia de performar um mix, né,
de maior valor agregado, né? Então, a escala de fertilizantes, até comparativamente ao T2 de 24, está em níveis bastante mais deprimidos. A escala de defensivos, tá? E, em especial, especialidades em 2 dígitos, quer dizer, a companhia vem performando um mix bastante saudável, buscando maior valor agregado, buscando maior rentabilidade. Sementes, a gente participou muito pouco, né, no repique de sementes no segundo trimestre. Lembrando, a companhia, acho que o Euron pontuou bem, a companhia passou esse período muito focada ainda na aprovação e homologação do plano. Então, a gente participou muito pouco no repique de sementes, mas o mix, de uma forma geral, bastante saudável, buscando uma melhor rentabilidade. Tá? Podemos seguir para o próximo slide? E, por fim, acho que esse slide é muito importante, ele não fez parte das outras apresentações. E aqui é importante mencionar que a gente não está comparando T2 de 24 com T2 de 25, aqui a gente está comparando o trimestre anterior, que é anterior à aprovação e homologação do plano, com o atual trimestre, onde a gente já tem, dentro das demonstrações financeiras, todos os reflexos da aprovação e homologação do nosso plano. Tá? Então, isso aqui, o objetivo desse slide é demonstrar como é que ficou a estrutura de capital do ponto de vista de obrigações. Então, aqui não é um quadro de endividamento líquido, é um quadro de obrigações líquidas, onde do lado esquerdo você tem a foto de março 25, né, o total de obrigações da companhia entre fornecedores e credores financeiros, né, 2,4 bilhões de fornecedores e 2 bilhões de credores financeiros, posição de caixa de 250 milhões. E aqui do lado direito já é o trabalho, e é um trabalho bastante grande feito pelo time de controladoria, junto até com assessores, para reconhecer dentro das nossas demonstrações financeiras exatamente o perfil de dívida que remanesceu no balanço após a aprovação e homologação do plano. Tá? Então, e obviamente isso aqui segue os CPCs que tratam tanto do ponto de vista de obrigações de curto e longo prazo, bem como as obrigações de dívidas conversíveis. Tá? É importante mencionar que uma parcela do nosso endividamento vai se tornar dentro do momento de decisão do credor, quer dizer, uma dívida é uma conversão compulsória da dívida, entretanto, com uma discricionalidade de prazo por parte do credor. Tá? Então, uma parcela dessa dívida ainda vai ser convertida em equity, mas na maneira que ela tem que ser tratada dentro do CPC, tá? A nossa dívida, nossas obrigações totais no final do T2 é de 1,6 bilhão de reais, isso basicamente também é uma visão de valor presente, tá? Sendo 848 milhões de reais de fornecedores, 934 milhões de reais arredondando de credores financeiros. A duration dessa dívida, olhando para o lado direito, né, a gente tinha no final do primeiro trimestre 100% das obrigações da companhia reconhecidas no curto prazo, é natural no momento do pedido de recuperação judicial. E aqui você já tem o perfil da dívida de curto e longo. Aqui você não tem a visão da duration dessa dívida, né? O valor presente reconhece de fato a duration. Aqui é o prazo, é a segregação somente de curto e longo prazo. 87% das obrigações estão no longo prazo. E no canto, naquele quadrinho superior lá, no canto esquerdo, você vê a liquidez corrente, que é um indicador bastante relevante. A gente vinha natural também da estrutura de capital no momento do pedido de recuperação judicial, uma liquidez corrente de 0,33 vezes o ativo de curto prazo versus o passivo de curto prazo. É a nossa liquidez corrente, com base na foto aqui do T2, de 3,09 vezes. É uma liquidez corrente bastante pujante, né? Então, acho que isso aqui é uma informação bastante relevante para compartilhar com vocês de como é que ficou a estrutura de capital da companhia do ponto de vista de obrigações. Eu passo aqui a bola para o Heron. Peço desculpa aqui do barulho que teve aqui na apresentação. É contigo, Heron. Perfeito. Vamos falar, na verdade, alguns eixos de estratégia e depois da apresentação desse último slide do Conrado, onde ele mostra fruto do que aconteceu com a recuperação, ou seja, a gente reduz o endividamento aí a 40% do que era antes da aprovação da recuperação judicial e mais do que isso, alonga esses prazos. Isso nos dá a sustentação necessária para que a gente possa retomar a estrada como mínimo cumprindo o plano, que é o plano que é publicado, é de acesso a todos vocês. Essa é a meta mínima que a gente tem. Dito isso, vamos primeiro falar um pouquinho da nossa presença geográfica. Continuamos e acreditamos nos 9 estados que estamos presentes, não teve saída de nenhum estado.
A gente só fez essa adequação, vocês vão se lembrar, quando aconteceu o pedido da recuperação, onde a gente saiu do Mato Grosso do Sul e do Piauí. Estamos nos demais estados, divididos em 2 vice-presidências comerciais, uma que representa o Sul, que na verdade é o estado do Paraná, as nossas filiais de São Paulo e as nossas filiais do Sul de Minas, uma outra que é o Cerrado, nosso Cerrado é Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e a cidade de Unai, que também a gestão é feita através do Cerrado. Somos hoje uma empresa com 63 lojas, tá? Esse é um número que vai flutuar, a gente não tem perspectiva, trabalhamos com a hipótese de abrir novas lojas num horizonte aí de 12 meses, é um momento de consolidação da nossa operação, e a gente tem feito uma adequação ou outra, um fechamento ou outro de loja, números que não mexem o ponteiro, principalmente o ponteiro de vendas, mas vocês vão perceber quando eu falar de estratégia, a gente está muito focado em eficiência das nossas lojas, então é natural que a gente discuta a presença de uma loja em outra, movimento de ponto comercial, eventualmente dentro de um estado, fechar a loja numa cidade e levar para outra, mas esse é o patamar de lojas que a gente está trabalhando atualmente, que a gente espera aí continuar atuando como mínimo nos próximos 12 meses, depois a gente pode rever a estratégia. Fizemos uma redução lá atrás do número de silos e hoje a gente trabalha com 14 silos, que nós entendemos no Sul que são 14 silos, onde a quantidade de tombamento de grão que a gente faz justifica os custos fixos que eles têm e são uma ferramenta super importante para prestar esse serviço de armazenagem para o produtor, para ser um link para fazer negócio com esse produtor e manter principalmente a parte de recebimento, que é muito importante no Sul quando você está aí dentro da sua solução, ter os silos para receber os grãos. E a sementeira é a Sementes Campeã, onde continuamos trabalhando com ela, acessando o mercado de B2B. Hoje, mais de 90% do nosso negócio da Campeã é feita com B2B, ou seja, não são produtores que são atendidos pela AgroGalaxy. Isso é uma forma também da gente diversificar o nosso negócio, atendendo outro tipo de cliente, com outras condições de pagamento, o que contribui muito para a nossa performance comercial e de fluxo de caixa. Vamos falar agora um pouquinho dos eixos de estratégia. E aí, assim, aqui eu estou compartilhando com vocês do mercado o que a gente já fala no nosso dia a dia aqui, principalmente, digamos, depois do período que a gente fez o redimensionamento da empresa, tá? De janeiro para cá, esse é o nosso idioma dentro da AgroGalaxy. O que está em cima desses 3 eixos aqui é o que nos move. Estamos falando de uma empresa, né? O porquê de existir a AgroGalaxy é para levar para o produtor de médio e pequeno tamanho, tá? Uma solução de negócios completa. E, claro, é venda de defensivo, fertilizante, semente de especialidade, mas é também crédito, num ano onde crédito é algo bastante escasso, né? Sempre respeitando nossas diretrizes de crédito, eu vou falar um pouquinho mais. Levando também para o produtor a questão da armazenagem, né? Como ele pode armazenar e comercializar esse grão que ele produz e, dentro lá daquele eixo que a gente comentou das especialidades, levar também uma consultoria técnica. Eu percebo que cada vez mais o produtor brasileiro ele é mais tecnificado, mais ele conhece do negócio, mas ele também tem a abertura para que, através do nosso time comercial, a gente possa trocar experiências. E é nessa troca de experiências, por exemplo, que a gente consegue ocupar um espaço importante dentro da parte de especialidades. Quando eu falo levar o melhor negócio para o produtor, baseado em 3 eixos, primeira da simplicidade. A gente bate muito na tecla aqui de que a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito. Parece meio trivial, parece meio chavão, mas na revenda raiz é o que realmente funciona, né? Tentar fazer várias coisas que não são o core da revenda, você corre o risco de errar. A gente optou por fazer as coisas que uma revenda faz, o arroz com feijão, mas fazer ele da melhor maneira possível. A forma de recuperar o nosso espaço, a nossa credibilidade, é entregar esse arroz com feijão bem feito. Isso se traduz através da simplificação de estrutura. A gente reduziu despesa, mas reduziu também níveis hierárquicos. Hoje, do comercial ao CEO, ao presidente, o número de layers é menor, estamos falando de 5, 4 layers em alguns casos. Tá? Trabalhar em cima de processos. Muita coisa foi criada com o crescimento da empresa que não faz sentido, na verdade, travou o processo. Então, a gente vem
tirando essas amarras, destravando os processos para ser uma empresa mais ágil, né? Revenda precisa ter agilidade, além de oferecer serviço, e, naturalmente, adaptando o nosso linguajar, tudo isso buscando a redução de despesa. Despesa e agilidade é o que nos move quando a gente fala de simplicidade. Proximidade. A decisão tem que estar na ponta com quem lida com o produtor. Qualquer coisa que um CTV estiver interagindo com o produtor na ponta, ele tiver que consultar Goiânia, Londrina, São Paulo, é perda de tempo e significa que a gente está atuando na direção contrária de uma revenda. O Brasil ele é enorme, a gente atua em 9 estados da federação e são 9 estados com dinâmicas de negócio diferentes. Nada mais justo e correto de quem está lá na ponta, que conhece a particularidade dele, onde ele atua, que ele possa tomar as decisões. Claro, com governança, sem abrir mão de algumas coisas, políticas de crédito centralizadas, políticas de pessoas centralizadas, naturalmente o caixa com a gestão centralizada, mas sem que isso seja uma amarra para que a gente tenha agilidade na ponta. Uma outra coisa super importante, que também é uma quebra de paradigma, eu ouso dizer, tá? Dentro das teses de consolidação. Nós acreditamos, eu acredito como presidente da empresa, que o relacionamento com o fornecedor ele tem que ser na loja. Menos relacionamento central, mais relacionamento na loja. O poder de persuasão, de geração de demanda de um CTV da AgroGalaxy com um RTV da indústria, ele é muito grande. Quando a gente tem essa casadinha funcionando, e a gente já tem experiências agora nesse sentido, a capacidade de fazer negócio é muito maior. Vocês vão abandonar a relação central? Jamais. A relação central é necessária, a gente tem um tamanho relevante, a gente precisa discutir garantia, a gente precisa discutir rebate, a gente precisa discutir acesso no sentido mais macro, e eu acho que essa é a forma correta de fazer negócio, e assim a gente tem trabalhado aqui. Terceiro pilar, não é diferente, independente do contexto de recuperação ou não, é fazer, apesar de menor volume, que é a nossa realidade de agora, vocês estão vendo pelos níveis de faturamento, fazer vendas com maior valor agregado. Isso passa, primeiro, por um rigor no processo de crédito. Tá? A gente conseguiu, mérito do time do Conrado, que está aqui na call, mas todas as pessoas que estão no crédito e cobrança, o time comercial, que entendeu a mensagem. Não é fácil vender em uma empresa onde o crédito é um processo rigoroso, mas ainda assim o nosso time comprou essa meta e a gente conseguiu, para todas as vendas que foram feitas depois da recuperação judicial, um nível de inadimplência no final de junho que a gente, em anos anteriores, só conseguia em novembro, dezembro. Estou falando de um dígito baixo. Isso se deve justamente a essa disciplina no crédito. A gente fala aqui, não é da boca para fora, o crédito é soberano. É melhor vender pouco e receber do que vender muito e não receber. Foi o motivo que gerou muitas das revendas, como nós e como alguns concorrentes nossos, até as dificuldades que tiveram. Então, hoje, o crédito é soberano e esse rigor vai permanecer. Outro ponto importante, a parte de despesas, ela tem que fazer parte da cultura da empresa. Não é uma questão do Heron, não é uma questão do Conrado. Todas as pessoas que trabalham na AgroGalaxy têm a preocupação em cortar despesa. É a luz acesa, é água, é desperdício em material de consumo, é desperdício em frota, é rota que não... Vou pegar meu carro e vou visitar um cliente que não faz negócio. Todo mundo com isso no seu dia a dia, fazendo parte do vocabulário da empresa. É por isso que a gente conseguiu, em tão curto tempo, reduzir tantas despesas como fizemos até agora. Melhoria de mix. E melhoria de mix não é só a margem, claro que margem se agradece muito, mas também trabalhar com produtos com menor exigência de capital de giro. Entendo a relevância e importância do fertilizante no contexto do produtor rural, principalmente no ano, como eu comentei, que o crédito está muito difícil de ser acessado, mas eu também tenho que reconhecer que o fertilizante ele gera um peso muito grande no nosso capital de giro. Então, saber balancear isso, zero fertilizante não existe, tá? Vocês vão perceber nas nossas apresentações, ele não existe, mas ele tem que diminuir a participação e a gente vai nesse caminho para fazer vendas mais saudáveis, vendas mais eficientes. E, por último, algo que sempre existiu em todas as empresas que eu trabalhei, o agro não é diferente, e na revenda raiz também não era diferente, é o monitoramento de performance. A gente saiu, e vou dar um número aqui, que é público dentro da casa, tá? A gente saiu aí de 40% de um time com baixa eficiência
para indicadores hoje abaixo de 15%. Então, a gente fez, no período de 4 meses, um trabalho intenso nos times comerciais para identificar os nossos talentos, reconhecer os nossos talentos, manter os nossos talentos e, naturalmente, reduzir aqueles que não estavam performando bem. Isso nos permite hoje ter capacidade de vender igual ou melhor se vendia no passado, mas com um número muito menor de pessoas. Qual é a vantagem disso? Que aqueles que fazem o trabalho bem feito, e o time que está conosco hoje faz o trabalho bem feito, pode receber mais, né? A gente trabalha com comissionamento, a gente retomou o trabalho com representantes comerciais e essas pessoas são motivadas por vender bem, vender melhor. Com isso, eles ganham bem e quando o comercial ganha bem, a empresa de tabela ganha também. Então, esses são os 3 eixos que vão nos guiar aqui. E aí, a gente decidiu fazer algo que já é meio que público, está aqui na minha camisa, inclusive na camisa do Conrado, que foi coroar esse trabalho de redirecionamento da estratégia, voltando para as raízes, retomando as nossas marcas. E aí eu vou pedir para passar o último slide. Então, a gente fez no último mês e meio, né, o que a gente chama de volta às raízes. Então, hoje, apesar de eu estar aqui apresentando os resultados da AgroGalaxy, na nossa ponta, nas nossas lojas, vocês vão ouvir falar das nossas 4 marcas. Então, as nossas lojas do Paraná, de São Paulo e do sul de Minas, hoje, voltam a trabalhar com a bandeira AgroSem, com toda a reputação positiva que ela tinha no passado, ela coroa essa nossa retomada às raízes. No Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Vale do Araguaia, a gente retomou uma marca super importante que é a Rural Brasil. Então, a gente volta a operar nessas lojas com essa marca, os e-mails já são esses, as redes sociais já são essas. E lá no Parecis e Rondônia, retomamos o uso da marca Agrocat. E, claro, mantivemos campeã, como eu disse, com a estratégia nossa do B2B aqui, sendo uma ótima ferramenta para atingir outros mercados, além de ser um símbolo de qualidade. A gente acredita que, com o trabalho que foi feito aqui e a retomada natural do volume de negócios, a gente vai para um bom caminho para entregar como mínimo o plano que foi aprovado. Você queria falar, Conrado? Eu vi que você levantou a mãozinha aí. Não, Heron, acho que não, acho que foi um mal entendido, absolutamente. Beleza. Eu acho que aqui a gente abre agora. Agradeço outra vez pelos que acudiram. E aí, se tiver alguma pergunta, a gente está aberto aqui para responder, ou eu na parte de estratégia, ou o Conrado ajudando a gente na parte financeira. Começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. É importante identificar-se com o nome completo e da instituição que representa. Perfeito. Entendendo que não tem pergunta, aí eu vou pedir ao pessoal da operação para fazer o encerramento da sessão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Heron para as considerações finais da companhia. Beleza. Obrigado, pessoal, por acudir à apresentação. Eu passei o olho agora aqui, tem colaborador assistindo, mas também tem muito fornecedor parceiro e fornecedor que não votou a favor, mas agradeço que vocês estão acompanhando o nosso dia a dia. Queria dizer 2 coisas para os colaboradores que estão conectados, agradecer a confiança, né? Passamos 12 meses muito difíceis, mas hoje o nosso ambiente, nosso espírito é outro, né? Então, agradeço aos colaboradores que acreditaram. Agradeço muito aos credores parceiros que fizeram negócio conosco, mesmo antes da recuperação ter sido aprovada e homologada. Os números que eu apresento aqui, eu tenho um carinho especial por um pacote de 10, 12 fornecedores que eu vou ter oportunidade, antes do fim do ano, de ligar pessoalmente para agradecer a parceria. E para aqueles que, por algum motivo, não puderam ser parceiros, seja porque o Central não aprovou, seja porque tinha dúvida, a porta está totalmente aberta. A AgroGalaxy continua sendo uma empresa que acessa 9 estados, mais de 10 mil clientes, e se você precisa de um apoio nesse momento tão complicado que está o agronegócio para acessar mercado, vem conversar com a gente. Aqui não tem mágoa, não tem rancor, pelo contrário, a gente precisa da parceria
de todos os fornecedores que estão com a gente e o que estiverem dispostos. Ótima semana, pessoal. Um grande abraço. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 do AgroGalaxy Participações S.A. em recuperação judicial está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.